The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. O Henrique hoje continua a falar-nos desde as suas terras beirãs. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E nós hoje vamos falar sobre os loucos anos de 1920 nos Estados Unidos. O tempo da famosa Lei Seca, consequência da 18ª emenda à Constituição norte-americana. Esta lei, também conhecida por Lei Volstead, nome do presidente do Comitê dos Assuntos Judiciais na Câmara dos Representantes, proibiu a comercialização, produção e importação de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, ou seja, todas as bebidas com teor de álcool superior a 0,5%. Note-se que o consumo privado não foi proibido, assim como o uso de vinho para fins religiosos. Na altura, muitos dos defensores desta lei pensaram, sinceramente, que a proibição do consumo de álcool permitiria que a sociedade ascendesse a outro patamar civilizacional, pois o álcool era apontado por muitos como uma das principais causas de violência e falta de produtividade. Contudo, o chamado período da Lei Seca teve o efeito oposto ao pretendido. Em pouco tempo, o comércio e consumo ilegal passou a ser dominado por gangues, o que fez aumentar a criminalidade e a violência. A taxa de homicídios nos Estados Unidos aumentou drasticamente durante a década de 1920, sobretudo em cidades como Nova Iorque, Chicago e Nova Orleans. O que justificou então que uma sociedade liberal como a norte-americana tenha aprovado uma lei que proibiu um costume enraizado. Nos Estados Unidos, o combate ao consumo de álcool era então mais que uma questão de saúde. Representava também a oposição entre a cultura protestante e puritana, que esteve na gênese do país, e os costumes dos imigrantes que chegavam da Europa, sobretudo irlandeses e alemães. Com a expansão dos Estados Unidos e o incremento da imigração, surgiram os primeiros movimentos anti-saloon e contra o consumo de álcool. Em 1835, a American Temperance Society, fundada em 1826, tinha já cerca de 1,5 milhão de membros. O movimento proibicionista continuou nas décadas seguintes com a Dry Crusade. Com o fim da Guerra Civil, em 1865, teve início a fase de grande expansão para o oeste. Os saloons multiplicaram-se, o que motivou o aparecimento do Anti-Saloon League e da Christian Temperance Union. Nesta, as mulheres tiveram uma voz particularmente ativa, isto por considerarem o álcool como a principal causa de violência doméstica. No último terço do século XIX, teve início a grande vaga de imigração de italianos do Sul, sobretudo sicilianos e napolitanos, para os Estados Unidos. Em grande parte, esta foi consequência do complexo processo de unificação italiana. Com os italianos do Sul, chegou também a máfia. Sobretudo nas grandes cidades, esta concorreu com os gangues já instalados, alguns deles dominados por irlandeses, e dedicou-se a crimes como a extorsão, a exploração da prostituição e assassinatos por encomenda. Em 1890, a máfia chegou à primeira página dos jornais quando, supostamente, foi responsável pelo assassinato do superintendente da polícia de Nova Orleans. Este é, pois, o enquadramento dos tempos prévios à Lei Seca. Uma sociedade dividida entre a cultura puritana e proibicionista e aqueles que achavam que o Estado não tinha que interferir nos hábitos particulares dos cidadãos. Uma economia e população em franco crescimento, resultado sobretudo da imigração, e note-se a este propósito que entre 1880 e 1920 chegaram aos Estados Unidos
cerca de 20 milhões de imigrantes, e, por fim, a existência de grandes metrópoles, onde as autoridades não conseguiam controlar o crime organizado. Apesar das tentativas anteriores, só em 1917, com a entrada dos Estados Unidos na Grande Guerra, é que o Congresso aprovou a proposta de uma emenda constitucional que proibisse o consumo de álcool. No entanto, a proposta foi vetada pelo presidente Woodrow Wilson. Os proibicionistas não desistiram e voltaram a apresentar a medida com o argumento que, em tempo de guerra, a produção de cereais devia ser canalizada exclusivamente para a alimentação. Por fim, a emenda passou no Congresso em janeiro de 1919, com a aprovação de 68% dos representantes e 76% dos senadores. A 18ª emenda teve, pois, uma taxa de aprovação muito significativa, e não só entre os congressistas, como também na sociedade. Assim continuou nos primeiros tempos da Lei Seca, isto até que a relação entre a proibição do comércio de álcool e o aumento da criminalidade se tornasse uma evidência. Então, o contrabando de álcool tornou-se banal, graças também ao suborno das autoridades, e multiplicaram-se os estabelecimentos ilegais de consumo, os speakeasy. O contexto foi assim favorável ao fortalecimento dos gangues e à sua rivalidade violenta. Neste particular, destacou-se Alphonse Gabriel Capone, mais conhecido por Al Capone, nascido em Brooklyn em 1899, como um de 9 irmãos de um casal de imigrantes napolitanos. Curiosamente, Al Capone não terá sido o mais bem-sucedido dos gangsters americanos da época, nem o mais durável. No entanto, a sua vontade de protagonismo tornou-se sem dúvida no mais conhecido, a tal ponto de ter sido declarado inimigo público número 1 do Estado, isto após os célebres assassinatos do dia de São Valentim de 1929. Pensa-se que terá sido Al Capone quem mandou assassinar 7 membros dos rivais de North Side Gang nesse dia 14 de fevereiro. Al Capone começou a sua carreira de gangster em Nova York, integrando o Five Points Gang, dominado por irlandeses. Foi porteiro de bordéis e executava assassinatos por encomenda ao preço de $100. O facto de ser procurado pela polícia de Nova York pela suspeita de pelo menos 2 assassinatos levou-o a mudar-se para Chicago. Nesta cidade, tornou-se o braço direito do gangster de origem italiana Johnny Torrio. Em 1925, este quase foi morto pelo North Side Gang, o que levou-o a tomar a decisão de regressar à Itália e integrar a liderança do seu gangue a Al Capone. Durante 5 anos, Al Capone foi o líder do crime em Chicago. Derrotou outros gangues e instalou-se no Hotel Lexington, de onde liderava o seu império baseado no comércio ilegal de álcool. O ano de 1929 foi-lhe, porém, fatal. Os já referidos assassinatos de São Valentim tornaram-no inimigo público número 1 do Estado. Poucos dias depois, a 4 de março de 1929, deu-se a tomada de posse do presidente Hoover, que elegeu o combate ao crime como a sua grande prioridade. De nada valeu a Al Capone o facto de ter criado refeitórios gratuitos após o crash da Bolsa, isto numa tentativa para limpar a sua imagem. Paradoxalmente, acabou por ser julgado não por crimes violentos, mas sim por evasão fiscal. Em 1932, foi condenado a 11 anos de prisão, que cumpriu primeiro em Atlanta, depois em Alcatraz. Foi libertado em 1939 por questões de saúde e viveu até 1947, fisicamente diminuído, mas a gozar os proveitos dos seus crimes na sua casa de Palm Beach, na Flórida. No final da década de 1920, a Lei Seca tinha provado o seu fracasso e estava com os dias contados. Em 1928, o candidato presidencial democrata, o católico irlandês Al Smith, defendeu a tolerância e a reversão da 18ª emenda. Foi derrotado pelo candidato republicano Herbert Hoover, mas a sua campanha atraiu para os democratas muitos votos urbanos, votos que ajudariam a eleger Roosevelt em 1932. Roosevelt baseou a sua campanha no seu pacote de medidas económicas e também na reversão do proibicionismo. Este foi por fim revogado em 1933, pela 21ª emenda à Constituição dos Estados Unidos.
Tal constituiu a primeira e até agora a única vez que uma emenda constitucional foi revogada. Chegavam assim ao fim 13 anos loucos de lei seca que, apesar da violência, tornaram-se icónicos, como comprovam a literatura, o cinema e a música. E de facto, Henrique, estes foram anos de grande violência, onde a violência se instalou em força nos centros urbanos, nos principais centros urbanos dos Estados Unidos, mas também anos icónicos do jazz, da literatura e de uma Hollywood que elegeu também estes gangsters da época da lei seca como ícones de muitos filmes. Pois é verdade. Aliás, a revista Time, no dia 24 de março de 1930, tinha uma capa só dedicada a Al Capone. Essa capa, curiosamente, que leva muita gente a pensar que Al Capone foi mesmo eleito Homem do Ano, Man of the Year, que a Time faz já há mais de 100 anos, que ele tenha sido escolhido. Não é verdade. Ele apenas aparecia na capa, era a única fotografia, com a legenda Alphonse, depois entre aspas, Scarface, que era a alcunha dele, portanto cicatriz a cara, não é? Sim. Capone. Portanto ele era uma vedeta, digamos, era uma personalidade. Era uma personalidade. Nos Estados Unidos, o Alphonse Gabriel, como tu disseste. Mas isto da lei seca, ele beneficiou muito da lei seca, já explicaste isto, mas isto da lei seca é uma coisa muito antiga, não é? É uma coisa que vem já no século XVIII, aliás, já no século XVII, portanto em 1657, a Corte Geral de Massachusetts, que seria o Parlamento de Massachusetts, tornou ilegal a venda de bebidas de forte teor alcoólico e, depois, entre aspas, conhecidas pelos nomes de rum, whisky, vinho, conhaque. Portanto, isto já vem, por exemplo, no Massachusetts, que era um dos grandes centros da colónia, na altura isto ainda era uma colónia inglesa, é proibido. Porquê é que isto é proibido? Porque a embriaguez não era considerado um crime, mas era considerado um excesso. E era considerado um excesso, e esse excesso prejudicava, diziam eles, a sociedade, e, portanto, eles proibiam o excesso. Eles não proibiam, como foi depois na lei seca, a venda ou o consumo. Proibiam o excesso. Claro, mas depois... Com a dificuldade de definir o excesso, não é? Daí depois terem acabado por impor uma lei que proibia totalmente o consumo. Porque o excesso é sempre difícil de definir. Bem, agora não é porque há aquelas coisas onde sopra. Sim, hoje em dia hoje em dia a gente consegue saber qual é o grau de alcoolemia. Mas na altura não se sabia, mas enfim, o excesso era ditado por comportamento para eles. Mas depois, em 1784, portanto a gente dá aqui um salto de 130 anos praticamente. Sim, já para o pós-independência, já para o período pós-independência. Já depois, exatamente, 8 anos depois da independência, não é? Há um médico famoso, Benjamin Rush, que diz que o uso excessivo de álcool é prejudicial à saúde. E ele aqui já faz uma base científica, não na base só de social, mas na base científica. Era prejudicial à saúde física e à saúde psicológica. Coisa que, aliás, tinha razão. E o Benjamin Rush, não quer proibir, mas quer moderar o consumo do álcool. Ora bem, o problema é que, influenciados por uma crença do Rush, houve 200 pessoas do Connecticut e também mais algumas do Massachusetts, que é ao lado, não é? Que formam aquilo que tu já citaste, que é a Associação da Temperança, em 1789. Esta Associação da Temperança começa a surgir também na Virgínia, em Nova Iorque, e num instante ao chamado Movimento da Temperança, em 8 estados. E algumas têm grande relevância, não é? Mais tarde, depois em 1830, os americanos consumiam, em média, 1,7 garrafas de bebidas destiladas por semana. 3 vezes a quantidade, por exemplo, que se consome hoje.
Exato. Que é uma coisa extraordinária. Portanto, quer dizer, este, digamos, é um caldo de cultura que depois leva à lei seca. Sim, e depois também há aqui uma parte importante, porque há dois aspectos. Um é a questão da saúde, mas esse acaba por ser, poderia ser levantado em qualquer outro Estado. Poderia ser levantado num Estado europeu, poderia ser levantado nos Estados Unidos. Sim. E foi levantado em Estados europeus. Sim. O Reino Unido teve coisas parecidas. Não se lá vê uma lei, mas... Mas há aqui também uma parte que eu já me referi na introdução, que é também muito importante no caminho para a lei seca, que é a questão das mentalidades e desta oposição entre esta matriz fundacional dos Estados Unidos, que é uma matriz puritana, esta ideia da temperança e da sobriedade, ou seja, de nunca se pisar a linha, de nunca haver excessos, que é claramente puritana, que choca, e depois aqui também choca com aquilo que foi as dores de crescimento dos Estados Unidos, sobretudo a partir do fim da Guerra Civil e da expansão para o Oeste, com a imigração, que é uma imigração que vem de uma cultura também em que o álcool está bastante presente. Nós temos copofónica, pode ser. Sim, mas eu nem diria copofónica, mas em que o beber é um fator de socialização. Sim, o socialização. Sobretudo a primeira vaga de imigração, como é a irlandesa. Os irlandeses antecederam aqui os italianos em cerca de 2 décadas. Exatamente. A imigração irlandesa começa ao redor de 1840, com a crise. A grande fome da batata. Com a grande fome da batata. E depois a italiana é sobretudo a partir de 1860, com a unificação italiana, e sobretudo no sul, portanto, dos estados do sul de Itália, que são aqueles que têm mais dificuldade em integrarem o novo Estado italiano. E os irlandeses têm uma cultura de pub, como nós sabemos, não só de cerveja, como também do whisky. Portanto, a introdução do whisky nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, na altura, não produziam, no início, numa fase inicial, não eram grandes produtores de bebidas alcoólicas. Produziam sobretudo algodão, tabaco, chá, culturas que eram também comuns a outros espaços americanos, como por exemplo o caso do Brasil, o caso do algodão e do açúcar, mas não bebidas alcoólicas. Por exemplo, o vinho nos Estados Unidos é de introdução bastante tardia e é sobretudo já nas zonas do Oeste, na Califórnia. Portanto, não é uma cultura da fase inicial dos Estados Unidos. O whisky... Não, vem pelo México, vem pelos espanhóis. Vem pelos espanhóis, vem claramente pelos espanhóis. O whisky vem muito com a imigração irlandesa, assim como a cerveja com a imigração alemã. Depois, toda a imigração italiana vinda de Estados do Sul, Nápoles e Sicília, é uma imigração onde o ato de beber em locais públicos era também um fator de socialização. Nós temos nestas zonas muitas vinharias, não é? Em Itália existiam muitas vinharias desde tempos ancestrais, desde tempos romanos, e depois toda esta imigração, ou os natives, não é? Aqueles que se consideram os natives, os anglo-saxónicos, que não incluem, por exemplo, os irlandeses, porque os irlandeses, como nós sabemos, são de origem celta, portanto, aquilo que é considerado os anglo-saxónicos, aqueles iniciais puritanos, eram os protestantes, de matriz mais ou menos evangélica, sobretudo ingleses, não é? Descendentes dos puritanos ingleses, entram e confrontam-se com estes costumes que começam, sobretudo, a ser introduzidos pelos irlandeses. E a cultura de saloon radica muito também no que eram os fatores de socialização dos irlandeses. Aliás, a própria música folk e a música country tem muitas reminiscências do que é a música tradicional irlandesa, não é? Tem muitas semelhanças. Portanto, há aqui também, de facto, uma oposição de mentalidades. Essa oposição, mas curiosamente os irlandeses eram católicos, ou no geral, não é? Sim. Os irlandeses eram católicos, o que aliás os distinguia dos ingleses ou dos outros habitantes da Grã-Bretanha, incluindo da Irlanda do Norte, onde a maioria é protestante ou anglicana. Mas depois há aqui duas contradições, porque há
inclusivamente durante a lei seca, padres católicos que chegam a ser perseguidos por comprarem vinho aos contrabandistas, ao Al Capone, aos Al Capone. Sim. Henrique, mas aí por comprarem, porque era não era... vinho para a missa, era vinho de missa. Sim. Mas não era... Sim, diz. Não era proibido, e aliás depois a lei que acabou por completar e por declinar aquilo que foi a 18ª emenda, não é? Que foi depois a lei posterior. Exatamente. Que acabou por ser... não proibia a venda de vinho para fins religiosos, ou seja, para a consagração, nem para fins medicinais. O que provavelmente foi proibido aos padres foi a compra ilegal, claro, Al Capone. Exato. Mas tens que ver uma coisa, é que mesmo que não proíbas para ofícios religiosos, o problema é ver quem venda. Claro. Quer dizer, se tu deixas de vender para a população em geral, é muito difícil estabelecer um negócio que é, sim, eu vendo vinho, mas só para padres católicos, principalmente nos Estados Unidos, não é? Sim. Na altura, hoje o catolicismo é a maior religião dos Estados Unidos, mas na altura não era. Portanto, mas hoje é também devido à comunidade hispânica, não é? Nos Estados Unidos. Sim, e não irlandesa. E a divisão dos cristãos evangélicos também há umas divisões muito grandes, o que torna o catolicismo a maior isoladamente. Não maioritária, mas a maior isoladamente. E também não foi por acaso que o Trump foi buscar um católico. Exato. Mas, agora, na verdade, os que se opõem à lei seca dizem, bem, mas quer dizer, o problema aqui é o excesso. É como o pecado da gula. O problema não está na comida, está na pessoa. Claro. Não é? E aqui tinha uma certa razão, parece razoavelmente lógico. E tanto mais que a 18ª, a gente chama-lhe emenda, mas aquilo quer dizer adenda, amendment. Exato. Adenda ou acréscimo, não quer dizer emenda nenhuma, porque aquilo não emenda nada. Acresce. É o que nós chamávamos aqui o ato adicional, no período constitucional monárquico. Mas depois começou-se a chamar emenda, porque em inglês chama amendment, mas, enfim, vamos chamar de emenda. A 18ª emenda, curiosamente, é a única na Constituição dos Estados Unidos que foi revertida. Exato, foi revogada por a 21ª. Pela 21ª. Ela era tão má que não há mais nenhuma. Não há mais nenhuma daquelas, acho que são 27 ou 28, ou não sei. Sim. São 30, à volta de 30, dos acrescentos que são feitos à Constituição. Como tu sabes, tem 7 artigos. É a única que é revogada. E é revogada porque os efeitos são péssimos, são terríveis. Catastróficos. São catastróficos. Quer dizer, a gente pode pensar assim, não, se ninguém beber álcool, a sociedade é melhor. Mas repara no paralelo que existe entre o que se pensou na altura e o que se pensou hoje acerca de determinados temas. Sim, eu por acaso quando estava a preparar o episódio estava justamente a pensar nisso. Até que ponto é que o proibicionismo pode ou não ser... é muito complexo e depende dos casos, de facto. Porque aqui também no caso do álcool havia uma cultura enraizada de que beber com moderação não é prejudicial nem para o próprio nem para os outros. Aliás, é interessante porque durante esta lei seca, para além de todos estes subterfúgios ilegais, como o contrabando, existia também várias formas legais de se beber álcool. Uma delas exatamente para fins religiosos, para usar-se nas celebrações religiosas. A outra, sabes qual é que era? Era perfumes. E prescrições médicas. Portanto, prescrições médicas, sim. Houve um aumento enorme de prescrições médicas de álcool para fins medicinais. A todos os médicos. Agora, o problema foi... Mas sabes, os perfumes é interessante. Havia uma fábrica de perfumes em Chicago, não é? Em que se fabricavam os perfumes, como se fabricam hoje com álcool etílico, e, portanto, o que é que eles fazem? Deixam de fabricar exatamente perfumes e passam a fabricar uma espécie de álcool aromático. Quer dizer, no fundo aquilo podia-se beber e era álcool. Quer dizer, e as pessoas começaram a beber álcool de todas as maneiras e feitios. E claro, também e medidas. O que prejudicava ainda muito mais a saúde, porque não havia regulação. Exatamente, não havia... do ponto de vista da saúde, foi muito pior. E, de facto, a máfia, ou aquilo que a gente chama hoje a máfia, percebeu rapidamente
que era necessário uma rede clandestina para distribuir aquilo que estava proibido. Claro. E é aí que entra o nosso amigo Alfonso Gabriel Scarface Al Capone, que é um homem fabuloso, não é? Ao mesmo tempo como empresário e como assassino e como tudo o que é. Sobretudo alguém muito cheio da sua pessoa, com uma personalidade também muito narcisista, que acabou por se perder por isso, porque também, como eu disse na introdução, ele não foi de forma nenhuma o líder de gangue mais durável, nem eventualmente o mais eficaz. Ele procurava era uma projeção na opinião pública, mudando por completo aquilo que era a percepção que existia dos gangsters, que sobretudo, e aqui quando falamos em máfia, estamos a pôr no mesmo saco uma série de coisas diferentes, não é? Porque a máfia... é evidente. Estamos aqui, a máfia, por simplificação, a falar de uma máfia que adota o nome do que era a máfia siciliana e que foi trazida pelos sicilianos, pelos imigrantes sicilianos, mas os napolitanos, por exemplo, tinham a camorra e Al Capone era de origem napolitana. E existia também uma série de gangsters, portanto de gangues, não é? De bandos, como em tradução literal, que eram liderados por irlandeses, muitos até por outros anglo-saxões, mas os irlandeses, nesta época, também lideravam nas grandes cidades grande parte destes gangues. E por vezes houve cooperação entre gangues irlandeses e gangues italianos, por outra até eles juntaram-se, outras cartelizaram-se, e outras foram inimigos figadais, como por exemplo no caso do Al Capone, que esta matança do dia de São Valentim de 1929 foi precisamente contra um gangue irlandês que lhe fazia frente. Portanto, mas ele começou com irlandeses. Exato. Ele nasceu em Nova Iorque, como tu sabes. Ele nasceu em Nova Iorque e tinha já diversas atividades económicas e na altura as atividades económicas mafiosas, dando agora não pondo diferenças entre camorra, ndrangheta, máfia... Sim, por simplificação vamos chamar máfia, não é? A máfia, as atividades criminosas antes do álcool, ou seja, antes do álcool ser proibido, eram basicamente apostas, agiotagem, prostituição... E aquilo que eles chamavam proteção, que era chegar ao pé de um comerciante qualquer e dizer você tem que pagar tanto por mês, a gente parte isto tudo. Partiam mesmo, não é? Infelizmente, atividades que ainda hoje existem, não é? Todas elas ora bem, continuam atuais. Apostas, prostituição, agiotagem, extorsão. Extorsão, tudo isto continua a ser. E eles faziam isto organizadamente. E, portanto, ele começa num grupo que tinha irlandeses, tinha italianos também, quer dizer, que no fundo eram marginais. Ele depois consegue fundar em Chicago aquilo que se chama The Chicago Outfit, que é talvez o maior expoente da máfia americana dessa altura, porque depois há uma máfia muito mais recente, ou muito mais tardia, que é aquela que constrói Las Vegas. Sim. E aquela que nos filmes do Padrinho. Isso já é da década de 40, 50, sim. Já é, mas já é posterior. Naqueles filmes todos do Padrinho, eu acho que devem ser vistos com atenção para quem queira perceber o que era a máfia, porque a máfia tinha um aspecto familiar e tinha um aspecto moral. Repara que no Padrinho vê-se muito claramente aquilo que existiu de verdade, que é a resistência do primeiro padrinho, portanto o Marlon Brando do primeiro filme, exato, a entrar no negócio da droga, porque ele achava que a droga era prejudicial para a juventude. Aliás, e, portanto, ele não quer... A máfia, como sabemos, baseava-se em códigos, não é? Nós não estamos aqui a fazer a apologia da máfia nem a sua defesa. Note-se os nossos ouvintes que não fiquem assustados, porque mas havia a própria omertá, não é? O código de silêncio existia. Certo. E depois todas estas relações familiares que têm muito uma explicação muito sociológica do que era a estrutura do sul de Itália. E é depois dele ir para Chicago que ele se torna, e sobretudo da fuga de John Tory, que ia ser morto, não é? Como tu disseste, e fugiu ou voltou a resolveu reformar-se, retirar-se. E deu aquilo deu no sentido, nomeou como herdeiro o Al Capone, e é aí que o Al Capone se torna
uma pessoa diferente dos outros mafiosos, porque até aí os mafiosos eram um bocado de pessoas de rua, marginais, não é? Sim, eram dos bairros Brooklyn e dos bairros pobres de Nova York e depois de Chicago. E ele instala-se num hotel com aquela malta toda, não é? O padrinho, que era ele, os consiglieri, os operacionais, não sei o quê, ficam todos ali num hotel e a partir dali eles gerem um negócio. Continua a ser o das apostas, da prostituição e do jogo e disso tudo, mas que tem a grande joia da coroa, que é a proibição de 1920, votada em 19, entrada em vigor em 20, a proibição do álcool. Claro, que atraiu todos os locais que eles exploravam, não é? De bordéis, a bares, porque havia, e obviamente esta proibição depois acabou também por estratificar o consumo, continuaram a existir locais que já eram marginais antes deste tempo, como os bordéis, por exemplo, mas ou os casinos também de apostas mais ou menos legais, mas existia uma faixa da sociedade que queria continuar a divertir-se e a consumir álcool, que se encontrava nos speakeasies, que não eram mais do que zonas, passados até depois do que muitos dos bares e boates posteriores das décadas de 50 e de 60, também muitas delas tiveram origem em caves. Clubes até de música, de blues e depois até de rock and roll, começaram em caves e o costume vem daqui da década de 20 do speakeasy. Também não só nestas cidades, como também em Nova Orleans, porque em Nova Orleans também era a terra do jazz e o jazz também se desenvolveu bastante durante todo este tempo. É curioso, quando nós fazemos até uma comparação em termos de mentalidades, estes anos, esta década de 20 nos Estados Unidos, de lei seca, e tendo sido os Estados Unidos um dos vencedores da Grande Guerra, nós podemos fazer aqui até uma comparação com o que se passou no espaço alemão na década de 20, que também foi uma década do movimento Bauhaus e da liberdade pós aquilo que era um Estado prussiano e militarizado e focado apenas nos aspectos militares, mas todo este tempo de libertação na década de 20 em Berlim, onde algumas substâncias proibidas também circularam, como a cocaína e outros, sendo que ambos estes tempos têm fins completamente, radicalmente diferentes. No caso, em 32, 33, nos Estados Unidos, há aqui um turning point, um virar de página com a eleição de Roosevelt e com o fim da lei seca, que é contemporâneo da ascensão de Hitler ao poder. Ou seja, estes loucos anos 20 foram vividos de uma forma louca em ambos os lados, tanto na Alemanha como no espaço dos Estados Unidos, mas com resultados e consequências completamente diferentes. Os Estados Unidos mantiveram-se no caminho da democracia e do liberalismo, com a eleição de Roosevelt e com a sua recuperação económica, e no caso da Alemanha, todo este tempo acabou por derivar na época nazi, com as consequências funestas que nós conhecemos. Mas os paralelos entre dois caminhos completamente diferentes, mas os paralelos entre estas duas sociedades na década de 20 foram grandes, sendo que no espaço alemão não existia esta criminalidade, existia outro tipo de problemas, como a violência política, sobretudo muito por causa dos arroaceiros. A Comuna de Berlim e tudo isso. E depois os SA e todo o que foi o movimento nazi, que também teve muito do seu epicentro nas tabernas de Munique e nas cervejarias de Munique, mas não esta violência, que não é uma violência política, mas é uma violência de gangues contra o proibicionismo. Mas repara, há uma coisa engraçada, é que a Primeira Guerra foi fundamental para a propaganda proibicionista nos Estados Unidos. Exato. Porque os maiores donos das casas de álcool, portanto, daquilo que se chamam destilarias, breweries, destilarias e tal, eram os germano-americanos. Sim, fabricantes de cerveja. Exatamente, e até do whisky. Então. Depois há, e portanto isto está um sentimento patriótico, contratar a dar,
consumir o álcool era considerado antipatriótico ou não patriótico. Depois há, tu falaste disso brevemente, a conservação dos recursos, não é? Dizendo que o esforço de guerra requeria recursos que estavam a ser utilizados no álcool, nomeadamente os cereais que são utilizados tanto na cerveja como no whisky, como nos outras formas de álcool. Depois há também o facto da defesa da defesa da disciplina, não é? Exato. Aliás, no próprio Reino Unido há restrições de álcool, ou de consumo de álcool, para melhor dizer, em certos pontos em que eram necessários mais coisas. E depois também há uma alteração cultural, porque, por exemplo, as mulheres e o movimento feminista que se estava a começar a desenvolver grandemente nos Estados Unidos responsabilizou o álcool pela violência doméstica. O que não deixa de ser verdade também, quer dizer, sim. Não estou a aliás, defender. houve um caso em 1913, penso eu, Sim. estou a citar de cor, mas estou a relembrar, de um assassinato do marido à sua mulher, e esse marido estava sob os efeitos do álcool, e isso foi um caso que teve grandes repercussões e que motivou que em 1914 tivesse feito a primeira tentativa para introduzir legislação proibicionista. E depois, em 1920, as mulheres passaram também a ter direito de voto, o que foi muito importante para motivar todas estas leis proibicionistas, exatamente porque há aqui duas questões. Uma questão é o álcool fazer mal ao próprio, não é? E portanto, mas também prejudicar, portanto, aí por uma questão de saúde, e introduzir legislação por uma questão de saúde, mas também o álcool prejudicar terceiros, não só por questões de absentismo, como por questões de violência, ou violência no espaço público, ou violência doméstica. E foi com estas boas intenções que as leis foram propostas em 1917 e depois entraram em vigor em 1919. Agora, Em 20. Elas foram aprovadas em 19 e entraram efetivamente em vigor em 20. Exato, em janeiro de 20. Agora, como muitas vezes acontece com o que é proibido, não se contava que todas estas organizações que ainda eram relativamente, sendo organizações marginais, mas aqui passa o pleonasmo, marginais em termos do que era o impacto na sociedade, viessem a tomar o controle do comércio ilegal, do contrabando, e que uma fatia muito significativa da sociedade aderisse aos espaços que eles proporcionavam para consumo de álcool no espaço público. Voltando um pouco ao Al Capone e ao facto de ele se ter aproveitado disso tudo, tu há pouco disseste que ele tinha criado uma espécie de sopa dos pobres, não é? E ele de facto era uma figura popular. Ele em 29 foi preso por desacato ao tribunal e acusado de fingir uma doença para evitar aparecer outra vez. E em maio do mesmo ano foi preso em Filadélfia por ter uma arma oculta e foi condenado a 1 ano de prisão depois de ter confessado que tinha a arma. Curiosamente, quando ele estava para ser libertado, foi quando foi a capa da Time, aliás, havia centenas de pessoas a vê-lo ser libertado, que é uma coisa extraordinária. Ele era um ícone e era quase uma superstar, porque até fomentado não só pelas revistas, como pelo próprio cinema. Hollywood pegou no caso destes gangsters e fez deles, eu não diria heróis cinematográficos, mas quase. Apesar de desempenharem o papel do mal da fita, mas era um mal da fita com algum glamour. Exatamente. Ele depois que era libertado em 30, contei esta gente toda, é capa da Time também, em 30, e depois acaba por ser preso, mas foi absolvido, e em fevereiro de 31, finalmente, depois de uma reunião altamente secreta em Nova York, ou em Washington, agora não me recordo, entre o chefe do FBI, o chefe das finanças e o presidente, ele é considerado inimigo público número 1 e começam a ver como é que o podem prender. E só o prendem, como tu sabes, por fuga aos impostos. Exato.
Como é que ele mantinha aquele padrão de Exatamente. Ele depois de ter mandado matar dezenas de pessoas, nomeadamente o célebre massacre de São Valentim. E depois de ele próprio ter morto pessoas ainda em Nova Iorque e já depois em Chicago. Sim, liderar redes de contrabando e de exploração de prostituição e de jogo ilegal. A única coisa que ele é julgado e condenado sem remissão, quer dizer, sem ser pena suspensa ou outra coisa, foi por sonegação de impostos. Exato. 11 anos de prisão, sem condicional, portanto, sem hipótese de sair antes. E foi para uma prisão em Atlanta, e depois em 1934 para aquela prisão de Alcatraz, que era terrível, não é? Sim. E enfim, ele aí começou a definhar, foi libertado em 39 por causa do estado de saúde. Sabes que ele tinha contraído na sua juventude, ainda em Nova Iorque, sífilis, e que começou a ficar com problemas de demência e tuberculose, e começou também com tuberculose e isso tudo. Aliás, sabes que há outra história engraçada dele, que é, ele também davam-lhe um apelido. Essa da sífilis. A da sífilis não é engraçada. Não tem graça nenhuma, mas outra história curiosa. Há outra história curiosa dele que é engraçada de contar agora, obviamente que não tem graça nenhuma, é interessante de contar. Que é o facto de ele ser chamado Scarface, que depois também deu origem, foi também icónico, que era um hábito que ele detestava, mas que foi também resultado de uma rixa, ainda quando ele estava em Nova Iorque, quando ele, num clube noturno, se meteu com a irmã de um gangster. De um gangster qualquer. E que lhe deu 3 navalhadas na cara. Portanto, ele procurava sempre ser fotografado do seu lado esquerdo, porque tinha estas marcas das navalhadas que levou do seu lado direito. E depois também é interessante, quando estavas a falar aqui de ele ter sido apanhado com uma arma, veio-me logo à cabeça as armas que eles usavam na altura, que também são muito icónicas dos filmes que nós vemos da época, que são as metralhadoras Thompson, que eram tanto usadas pela polícia como pelos gangsters. Nós vemos muito com aquelas metralhadoras. Assim uma rodela. Exato, e aquilo vai rodando. Porque depois há aqui também um aspecto interessante, e eu queria pegar aqui no facto de eles usarem as mesmas metralhadoras, que eram estas Thompson, porque grande parte do crescimento desta criminalidade foi também fruto da corrupção das autoridades. Ou seja, havia muitas autoridades coniventes com o que se passou durante a Lei Seca. Aliás, num paralelo muito curioso com o que se passaria na década de 80 na Colômbia com Pablo Escobar. Pablo Escobar quase que podemos encontrar aqui... Não vais tão longe. O pai do John Kennedy era acusado, e parece que não só, de estar feito com a máfia. Pois, e dizia-se que o Frank Sinatra também. O Frank Sinatra, quase de certeza, porque ele cantou no casino que a máfia inaugurou. Era aquele trio, o Tony Bennett, o Frank Sinatra e o Sammy Davis Jr. Exato. Bem, portanto... eles estavam feitos com as personalidades todas, não é? E mesmo com juízes, com governadores, com presidentes de Câmara, com chefes da polícia, com procuradores. Tanto que estes juízes que condenaram o Al Capone eram considerados os incorruptíveis, porque foi um conjunto de juízes de facto imunes à corrupção e à tentativa de compra. E apesar de ser por impostos, foram escolhidos a dedo. Exato. Mas ele acabou ainda por ser libertado em 39 e sobreviver mais 8 anos em Palm Beach, mas morreu de um ataque cardíaco, penso eu. Um ataque cardíaco, e foi sepultado, e está sepultado em Chicago. E curiosamente, em Chicago, a sepultura dele ainda é quase, não é um centro de peregrinagem, mas é uma coisa assim... Icónica. É estranho, icónica. É curioso que em 1930, que é a tal confusão dele ser homem do ano para a Time, porque eles publicaram uma capa inédita, praticamente só com a cara dele, não é? E a dizer por baixo só o nome dele. Nesse ano, sabes quem é que foi a figura do ano, ou o homem do ano para a Time? Foi uma pessoa que falámos aqui
muito recentemente, Mahatma Gandhi, para ver como duas pessoas tão distantes e tão o oposto, não é? Que conseguem chamar a atenção do jornalismo de quase de uma forma semelhante. E aqui também, quando falamos nesta década de 20, passam agora 100 anos, não é? Portanto, nós estamos na década de 20 do século XXI, estamos esta lei seca é da década de 20 de 1920, portanto do século XX, século passado. O que se passou a seguir, ou seja, em 1932-33 o proibicionismo foi revertido, mas uma série de outros tráficos e de outros comércios apareceram, designadamente a droga, que se mantém como um flagelo, e que também há um debate sobre se o facto de ser proibido ou de se fazer uma despenalização se poderia ou não diminuir a criminalidade e o tráfico. Eu penso que é um debate muito complexo, para o qual não há uma resposta definitiva, mas aqui no caso dos Estados Unidos na década de 20, claramente o fim do proibicionismo não acabou com o crime organizado, porque ele instalou-se e veio para ficar, mas pelo menos de certa forma atenuou durante a década de 30. E as autoridades recuperaram algum controle dos acontecimentos. Não te esqueças que houve 29 e o crash da Bolsa. Claro. E portanto, claro que na década de 30, quando o Roosevelt sobe ao governo, ele não só... A prioridade não era bem o álcool. Ele faz um New Deal, e digamos que o fim da 18ª emenda. 18ª emenda. O fim da 18ª emenda não era propriamente o topo da agenda. Claro. Porque a pobreza e a fome e essas coisas todas nos Estados Unidos eram tantas, e quem quiser leia John Steinbeck, o Aleste do Paraíso, As Vinhas da Ira e todos esses livros que são fantásticos a descrever esses anos nos Estados Unidos. Quer dizer, a grande questão dos Estados Unidos era justamente a recuperação económica. Exato. E eles fazem uma coisa que é a criação de emprego, que é isso. Aliás, é daí que vem o keynesianismo, não é? Porque é o Maynard Keynes, que apesar de ser inglês, é ele um dos responsáveis pelo desenho desta arquitetura económica que faz a recuperação dos Estados Unidos, dá emprego a muita gente e, portanto, tira espaço Exato, há muita gente que caiu na marginalidade. À marginalidade. Exato. E nós não nos podemos esquecer também que o combate durante a lei seca, a necessidade de fiscalização consumia muitos recursos do Estado Federal, do FBI e muito dinheiro que se gastava no... Portanto, havia muito dinheiro que o Estado deixara de arrecadar em impostos de álcool e muito dinheiro que o Estado começou a ter que gastar na fiscalização da lei seca. Portanto, há aqui também uma questão bastante pragmática na reversão da lei seca. Ou como diz o povo português, não há vela sem senão. Exatamente. Henrique, e depois deste percurso, desta incursão nos loucos anos 20 dos Estados Unidos, e neste tempo de facto icónico que passou pela literatura e pelo cinema e pela música até aos dias de hoje, nós até para a semana. Até para a semana. Eu devo estar desterrado ainda, com medo de ser preso. Não estou a brincar. É um cara oculto. Não, provavelmente ainda terei desterrado, mas deve ser a última vez. Exato, e nós aqui no estúdio, a gravação e sonoplastia esteve a cargo de Gustavo Carvalho. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência.
Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.